Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Desejo muita paz, muita saúde para você, que você esteja em paz e que os seus caminhos sejam sempre muito iluminados. Nós vamos bater um papo hoje. Mas antes, né? Ó, tô todo aqui bem despojado, né? Um capuz na cabeça. Tá frio aqui hoje, tá bem frio. E a gente vai bater um papo bem descontraído realmente, um papo bem tranquilo, bem aberto. Vamos falar da questão da justiça, do sentimento, falar alguma coisa do coração, né? Daquele sentimento que muitas vezes nós temos e não sabemos lidar com eles, tá bom? Mas eu vou pedir para que entre a vinheta para que nós possamos dar início ao nosso vídeo. Vai lá! Muito bem, agora sim, agora direto aqui nós vamos ficar conversando com você, batendo um papo com você. Antes eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Você ainda não é inscrito, né? Então se inscreva. Mais de 70% das pessoas que assistem o nosso canal ainda não é inscrito. Nosso canal é muito novo, começamos há poucos dias, meses, né, semanas, alguns meses aí, e não estamos, né, naquela pretensão de nos tornarmos aquela referência aqui no canal ou no YouTube, mas queremos poder contribuir, queremos poder ajudar, queremos poder deixar a nossa marca, tá bom? Então se inscreva aí, por favor, se inscreva no canal, deixa aí um joinha no nosso vídeo, o like, né, como todos costumam dizer, mas nada mais é do que aquele joinha. E também ative o sininho das notificações, porque ativando o sininho das notificações, você vai receber em primeira mão assim que postarmos um vídeo novo, tá bom? E aproveite também para compartilhar, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que vai gostar também do nosso conteúdo, que vai gostar desse nosso bate-papo. Bom, gente, como eu falei, hoje eu quero fazer um bate-papo bem descontraído com vocês mesmo, tá? Porque eu tenho recebido muitas perguntas, muitas questões, depois que nós começamos a postar alguns vídeos no YouTube. Antes nós atendíamos sem essa divulgação online, né? Mas depois que nós começamos a fazer esse trabalho, muitas questões começaram a chegar, né? Sobre as questões de sofrimentos internos que as pessoas estão vivendo, né? Determinadas pessoas mandam mensagem perguntando como é que ela faz para lidar com o marido, outros, né, com a esposa difícil, com os filhos, o relacionamento que não está legal. Então são várias colocações que as pessoas vão trazendo e a gente vai tentando aí respondendo diretamente para a pessoa, e em algumas situações nós criamos algum vídeo para que possamos aproveitar aquela ideia, aproveitar aquele sofrimento, para transmitir, né, uma visão geral para todos. Por quê? Porque às vezes a dificuldade de um pode também ser a dificuldade de outro, e quando tem a resposta você sana aí muitas vezes a dúvida de muitas pessoas. Um ponto importante também que eu tenho recebido é sobre a questão da justiça, né? Eu não gosto de tocar muito nesse assunto, porque é um assunto muito delicado, mas é uma questão que algumas pessoas estão me perguntando. E eu vou dar uma passada muito superficial aqui, com a questão de justiça. Estão me perguntando sobre a questão aí da justiça brasileira, né? Da questão da condenação do Bolsonaro, né? Do julgamento do Bolsonaro, outros atacando o Lula, que é o presidente atual. Como é que eu vejo isso? Eu contei algumas coisas num vídeo anterior, então você que ainda não viu, dá um pulinho lá, vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, gente. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de um ódio muito profundo. Isso está fazendo mal para todos nós. Isto está levando a população
brasileira, né, mundial, mas vamos tratar mais aqui próximo, né, vamos tratar mais a questão da nossa casa. Nós somos brasileiros, nós somos todos iguais. Por mais que alguém possa falar, não, eu não sou igual ao fulano. É sim, você é de carne e osso, você tem sangue nas veias, é vermelho o teu sangue também, você pode precisar do sangue de um outro. Então é importante nós termos isso em mente. Nós estamos vivendo esse caos e cada vez mais essa dificuldade devido a essa nossa postura de ódio. Nós não estamos sabendo lidar com a questão da própria justiça. Muitas vezes nós olhamos uma situação e por ter uma determinada posição, nós acabamos criticando o que está acontecendo. Então, uma pessoa que tem uma certa opinião política, ele ataca a outra. Isso eu comentei no vídeo anterior, vai lá, olha lá direitinho que nós demos uma explanada um pouco mais profunda naquele assunto. Mas eu quero hoje, então, falar um pouco mais sobre a questão dessa justiça, né, dessa confusão que muitas vezes nós estamos vivendo entre justiça e vingança. Olha que ponto importante aqui, ó. É comum confundirmos justiça com vingança. Quando somos feridos ou vemos uma injustiça acontecer, o primeiro impulso pode ser o de revidar, de punir com dureza. Mas agir movido pelo ódio não é fazer justiça, é espalhar mais dor. A vingança pode até aliviar momentaneamente o ego, mas não cura o coração e nem transforma a realidade. Então, olha que ponto importante isso daqui. Nós estamos confundindo justiça com ódio, com vingança. Nós queremos vingar, mas quem somos nós para vingar? Eu me lembro de uma frase muito interessante, com certeza vocês vão estar lembrando também. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Essa é uma frase que não precisa ser religioso para analisá-la, para observá-la. Basta nós parar um pouquinho e refletir. Será que eu nunca cometi nenhum erro? Como é que eu posso criticar alguém, atacar alguém, apedrejar alguém, sendo que eu também posso ter errado? E eu não gostaria que alguém me apedrejasse. Então, a justiça ela não pode estar recheada de ódio. A justiça ela tem que ser avaliada friamente, para que nós não possamos permitir que emoções possam julgar. Então, é importante nós termos isso em mente. Por quê? Porque nós temos aí, né, com certeza, advogados, pessoas que podem estar nos assistindo nesse momento, que têm a visão da justiça, né, da material, e não tem nada errado. É por aí mesmo que tem que ser o caminho. Não tem outro jeito para nós aqui. Nós precisamos disso. Sem isso, nós viveríamos muito mais num caos. Então, é importante a gente prestar muita atenção nisso. Ir abaixando este sentimento de ódio que nós estamos vivendo aqui no planeta, aqui no Brasil. Vamos modificar um pouquinho. Não importa se você tem essa ou aquela posição política, se você gosta desse ou daquela pessoa, daquele político. Não importa. Né? Às vezes nós não olhamos em nada o que tem de bom, o que está sendo feito, o que alguém, um político ou outro fez. Nós só olhamos o lado negativo.
Né? Se nós, muitas vezes, pega o exemplo, né, no nosso dia a dia mesmo, dentro da nossa casa, no trabalho, seja onde for, fazemos tudo certinho. Sempre certinho, sempre mantendo, né, aquela rotina bem equilibrada. Um deslize que nós damos, um erro que cometemos, todos caem matando em cima. É bom isso? Não é. Não é. Agora, o problema está quando nós começamos a cometer um erro atrás do outro conscientemente, para se beneficiar. Aí o problema é maior. Quando eu começo a aproveitar de uma determinada situação, de uma determinada facilidade para me beneficiar, aí a coisa começa a mudar. Aí já não é mais uma questão de um equívoco, de um erro sem querer. Aí eu já começo a aproveitar da situação. Infelizmente, gente, me desculpem os meus irmãos políticos, que muitos, não estou aqui generalizando, tá? Muitos pensam em si próprio, pensam somente em si, ou seja, em primeiro lugar eu, depois eu penso, se der, nos outros. E tem que ser o contrário, né? Nós, as pessoas que entram para ser político, para, né, trabalhar para o povo, devem trabalhar para o povo. Então, quando isso acontece, quando começa-se verdadeiramente a se entregar em prol de uma sociedade melhor, esse sentimento ele vai sendo diluído ao longo do tempo e desaparece. Então é importante nós termos isso em mente, porque nós estamos transformando, né, olhando a questão da justiça, mas nós estamos tratando com um sentimento de ódio. Então, nós precisamos saber disso. Então, o papel dos sentimentos nas nossas decisões. Nossos sentimentos influenciam profundamente nossas atitudes. A raiva pode até nos mostrar que algo está errado, mas é o amor, a empatia e a compaixão que devem guiar nossa resposta. Quando deixamos que o ódio fale mais alto, perdemos a chance de sermos instrumento de mudança verdadeira. Quando nós só permitimos que o ódio, que a raiva fale por nós, nós perdemos a oportunidade de ter uma sociedade melhor. Aqui eu vou muito além nesse momento, e é triste falar isso que eu vou falar agora. Porque muitas vezes existem irmãos que preferem o caos, que gostam de ver, né, aquele famoso ditado, né, o circo pegar fogo, gosta de ver as coisas complicadas. E isso é ruim, não só para ele, mas para toda uma sociedade. Nós precisamos pensar no todo e não num número pequenininho. Nós precisamos pensar em algo muito maior. Então, minhas irmãs e meus irmãos, respondendo, né, essa questão, eu acredito que diante dessa posição aí a gente conseguiu levar algumas reflexões para que você possa pensar sobre isso. Então, você que fez a pergunta para mim, mandou, não vou falar, lógico, o nome aqui, mas você que fez essa colocação sobre a questão política aí do o que é justiça, né, entre Bolsonaro e Lula, se o Bolsonaro está sendo injusto, quem somos nós para julgar? Eu não sei falar e não tem como nós falarmos, né? Não, é uma injustiça. Por quê? Porque eu vou estar olhando por um determinado ângulo. E se eu falar não é injustiça, eu também vou estar olhando por um outro ângulo. Então, não cabe a nós fazermos isso. Nós vamos estar sempre olhando pelo nosso ângulo de vista. Eu sempre digo, existe 3 lados da verdade. Existe a minha verdade, que eu defendo com unhas e dentes, porque é minha, eu acredito de verdade nela. Existe a sua verdade, que você vai defender com unhas e dentes, porque você acredita que ela é a verdade, ela é o certo, você vai acreditar nisso, mas existe a verdade de verdade.
Existe algo, quando existe essa verdade, que o benefício é para todos. A minha verdade, ela vai beneficiar só a mim ou para um círculo bem próximo meu. Esta é a minha verdade. A sua verdade vai beneficiar você ou o círculo bem próximo seu. Mas a verdade de verdade vai beneficiar todos, bons e maus. Não importa. O sol, olhe bem, observe, o sol nasce para todos, todos os dias. Não importa se você é bom, se você é ruim. Não importa se eu sou bom, se eu sou ruim. Não importa. O sol vai nascer e vai brilhar e vai oferecer o seu calor para poder me manter vivo aqui na Terra. Tome isso como exemplo. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Então, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar? Deixa as coisas caminharem e vamos... Se você é um religioso, por exemplo, faça suas orações. Peça a Deus que ilumine a sociedade como um todo, que ilumine a cabeça dos governantes, dos políticos, que abra o coração dessas pessoas para que eles possam fazer o melhor, para que eles possam ajudar a sociedade. Então faça a sua parte. Faça aquilo que você deve fazer, a sua parte. Tá bom? Gente, mais uma vez, olha, vou deixar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Opa, cadê? Aqui, ó, aqui. Vou deixar aqui, é o nosso livro, né, do Caos à Serenidade. Porque esse livro, gente, ele está sendo muito bem vendido, físico, mas principalmente online. Por que online? Porque o online você compra e na hora você já recebe. O livro tem 120 páginas, é um livro bem pequeno, vai direto ao ponto. Não fico fazendo rodeios, né, tentando explicar muitas vezes coisas que é mais fácil ir direto no ponto. Então, são dicas importantes, são técnicas que vai te ajudar bastante a compreender muitas vezes como sair, né, desse caos, das dificuldades que você muitas vezes está vivendo, da dor, da ansiedade, da depressão, né, e tantas outras síndromes que nós vivemos, sair para entrar numa serenidade, numa situação um pouco mais tranquila, numa situação mais em paz. Então, esse nosso livro, eu gostaria que você pudesse ajudar também, porque você adquirindo esse livro, você vai ajudar aqui o nosso canal, ajudar ao canal continuar no ar, continuar levando conteúdo, criando conteúdo, dando esta oportunidade para outras tantas pessoas poder assistir e poder muitas vezes se ligar, né, aos seus problemas e conseguir resolver também, tá bom? Mais uma coisa muito legal, né, muito importante, que eu falo, aquele que adquirir o livro e tiver alguma dúvida, eu estou oferecendo uma sessão, né, porque como eu falei, eu sou terapeuta, né, comportamental, eu procuro ajudar as pessoas a entender os seus comportamentos, como sair de certas dificuldades. Então eu estou oferecendo uma sessão de 50 a 1 hora para tirar suas dúvidas. Então, se você comprou o livro, você tem alguma dúvida, você gostaria de conversar um pouquinho, porque algum ponto que ali foi tocado mexeu com você e você gostaria de entender melhor aquela situação, vou te dar 1 hora para você poder bater um papo, para que nós possamos conversar, para que eu possa sanar as suas dúvidas, te ajudar a sair dessa situação, a entender melhor a sua própria vida, tá bom? Então, olha só, isso é uma oferta exclusiva para você que estiver adquirindo o livro. Então, você adquire o livro e pode marcar com a gente, entre em contato com a gente e nós vamos, então, disponibilizar aí um momento, né, marcar uma sessão para que nós possamos conversar tranquilamente, sem pressa, para sanar as suas dúvidas, tá bom? Então, é importante que você tenha isso em mente. Adquira o livro e tenha aí essa oportunidade de bater um papo com a gente, ao vivo, a cores, tranquilo, e sanar também as suas dúvidas, tá joia? Mais uma vez, nosso site terapeutacarlosgarcia.com.br está lá disponível, você pode acessar, tem bastante informação lá.
E tem a opção de você também clicar e fazer o agendamento online. Então, o nosso atendimento é sempre online, tá? Então, você tem essa opção de você mesmo ver o melhor dia para você, o melhor horário e agenda lá que nós vamos, naquele horário, bater um papo com você também, tá bom? Isso é o que eu gostaria de oferecer para você. E então, fique muito à vontade. Vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui o que eu anotei aqui, ó. A verdadeira justiça é o amor em ação. A justiça que transforma é feita com amor. Ela não deseja o mal do outro, mas sim a correção do caminho. Grandes líderes espirituais e pacifistas nos mostraram que é possível ser firme sem ser cruel, justo sem ser impiedoso. O verdadeiro poder está em corrigir com compaixão, não com vingança. Gandhi, né, ele libertou, né, a Índia sem derramar uma gota de sangue. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. Então, quando julgamos sem amar, erramos o alvo. Julgar alguém sem amar é como tentar curar uma ferida com mais dor. É tentar curar uma ferida colocando o dedo ali e apertando a ferida, né? Todos erramos, todos caímos, mas quando julgamos com desprezo ou superioridade, deixamos de ver o outro como irmão e passamos a vê-lo como inimigo. A justiça feita sem amor fere mais do que ajuda. Então, olha só, todos erramos, todos caímos, mas quando julgamos com desprezo ou superioridade, nós achamos que somos superiores às outras pessoas, né? Nosso orgulho, nosso ego, nosso egoísmo acha que nós somos melhores do que as outras pessoas. Mas eu posso te garantir que o que eu sei, você pode não saber. E o que você sabe, eu posso não saber. Então, cada um de nós tem uma experiência vivida. Cada um de nós adquirimos experiências e, portanto, essas experiências nos trouxe alegrias, mas também pode ter trazido dores. Pode ter trazido momentos difíceis na nossa vida. Nós vivemos um mundo em que a ansiedade está no topo dos problemas de saúde mental. Então, é importante eu começar a entender isso. A minha vida, ela me ensinou coisas. A sua vida ensinou coisas para você. Então, nós não somos iguais, né? Nesse sentido, tá? Nesse sentido. É importante que fique bem claro. Que mais aqui? Que sentimento te move? Diante de tudo isso, agora, nesse momento, que sentimento te move? Agora eu te pergunto, que sentimento tem movido suas decisões e opiniões? Qual o sentimento? Sentimento de justiça com raiva? Com ódio? Ou o sentimento de justiça com amor? Com compaixão? Qual sentimento move você? Reflita sobre a sua vida dentro do seu lar. Como é que você está lidando com seus familiares? Porque às vezes é doído, eu sei. Eu sei que é doído, às vezes dói, né? Escutar você. Então isso fica sempre colocando nós como problema, né? E nunca os outros. Porque é bem por aí que nós temos que ver. É bem por aí. Por quê? Porque quando nós estivermos vivendo a vida do outro, nós estaremos sofrendo. Porque se o outro sofrer, nós estaremos mergulhados nessa atmosfera negativa de sofrimento do outro. Então, eu preciso aprender a viver a minha vida. Trabalhar, modificar o meu jeito de encarar a vida, para que eu possa viver numa sociedade melhor. Mas essa sociedade, ela vai começar a partir de mim. A sociedade é feita por indivíduos.
Ela não é feita, né? Quando você fala é um conjunto, né? Está lá a sociedade. Está, mas quem são a sociedade? São pessoas. Cada pessoa tem sua experiência, então eu preciso viver a minha experiência, fazer o meu melhor. Tá? Então, qual é o sentimento que está movendo você hoje? Você é uma pessoa pacifista dentro da sua casa? E eu estou falando, você, gente, por favor, né? Você que nos assiste aí, é para que você possa se sentir melhor, para que você possa estar em paz. Porque eu me coloco sempre nessa posição. Sempre quando eu estou falando aqui, eu sempre me coloco nessa posição. Quando eu vou falar, por exemplo, como é que você está lidando dentro do seu lar? Eu penso dentro da minha casa. Como é que eu estou lidando com a minha esposa? Como é que eu estou lidando com as pessoas que estão à minha volta? Então, não se sinta de jeito nenhum, né, apontado. Simplesmente recolha a informação e tente trabalhá-la, tá bom? Qual é o sentimento que te move? De amor ou de raiva, de ódio? Reflita aí. Então, agir com justiça é importante, mas agir com justiça e amor é transformador. É uma escolha que fazemos todos os dias. No trânsito, em casa, nas redes sociais. É importante isso, né? Olha, são decisões, são coisas que nós devemos fazer todos os dias. Não importa se eu estou no trabalho, se eu estou em casa, se eu estou no trânsito, se eu estou, por exemplo, nas redes sociais, né? Você está ali passando, vendo algumas informações nas redes sociais, depende do que você estava acostumado a ver, o algoritmo vai te entregar só aquela situação. Então você vai ficar vendo só aquilo. Né? Lembra que eu já falei em outros vídeos, você ainda não acompanhou nossos outros vídeos? Vá dar uma passeada aí nos outros vídeos. O nosso cérebro, ele vai entregar aquilo que mais nós estamos colocando nele. Quanto mais informação negativa nós estivermos colocando nele, mais ele vai entregar para nós isso. Eu já falei também, né? Nosso cérebro não sabe o que é bom e o que é ruim. Ele vai entregar aquilo que mais nós estamos colocando nele. Tudo aquilo que estiver mais superficial e em maior quantidade, ele vai acreditar que é aquilo que nos dá prazer. E aí nós vamos ficando cada vez mais revoltados. É por isso que nós estamos vendo muitas pessoas vivendo transtornos terríveis. Pessoas perturbadas. Você começa a conversar com a pessoa, você fala, nossa, mas essa pessoa não está na sua razão normal. Porque o que ela fala não condiz com uma pessoa de bom senso, uma pessoa que reflete. Ela mergulhou naquele poço de amargura, né, naquele momento de rancor, e só vive aquilo. Ela não consegue mais agir de outra forma. Então, a gente fica muito triste quando vemos isso. Conversando com certas pessoas, você fala, meu Deus, como pode, né, uma pessoa estar... não consegue refletir sobre esse caos que está à sua mente. Por quê? Porque é exatamente isso que eu falei. Ela foi colocando ao longo do tempo, colhendo informações do que os outros iam falando de negativo e foi acreditando naquilo. Foi achando que aquilo é verdade. E aí passou a ser verdade para ela. E nem sempre aquilo que nós colhemos nas redes sociais é verdade. Uma boa parte, principalmente depende do que a gente fica olhando, não é tão legal. Não é real. Foi criado exatamente para ou te ferir ou fazer com que crie em você uma animosidade para ferir o outro também. Então, é importante nós ficarmos atentos a isso. Não permitir, né, que aquilo que chega externamente seja por nós absorvido sem nenhum filtro, sem nenhuma avaliação. Nós precisamos tudo que nós recebermos,
tudo que nós recebermos, principalmente nas redes sociais, atenção, atenção. Vamos avaliar. Não vamos permitir que, pelo nosso ego, por estarmos já, né, repleto daquele tipo de informação, não vamos permitir que ela chegue e seja mais uma para potencializar toda aquela carga negativa que eu vivo. Vamos pôr um filtro nisso, vamos avaliar, vamos ver, vamos refletir, vamos pensar. Lembre-se, você é dono da sua vida. Você pode sair desse caos. Você pode sair desse sentimento de ansiedade tão grande que você vive. Você pode sair. Só depende de você. Só depende da sua vontade realmente de querer fazer a diferença. Quando as pessoas chegam para um tratamento, né, com a gente, qual que é a nossa primeira pergunta, né? A primeira pergunta é: por que você está aqui? A pessoa vai ter lógico, a sua explicação ali. E uma segunda pergunta que vem de encontro a essa primeira: você está disposto a lutar contra essas suas tendências, essas suas dificuldades para vencer? Porque se a pessoa não tiver pelo menos a ideia de que vai ter que lutar, vai estar disposto a essa luta, pode ter certeza, vai ser muito mais difícil ela vencer. Então precisa-se ter isso em mente. Você está disposto a lutar para o bem de quem? Para o seu próprio bem. Quando nós lutamos para vencer as nossas dificuldades, né, os nossos sentimentos de mágoa, né, de angústias, de tristeza, de ódio, quando nós mudamos e lutamos para isso, o beneficiado só somos nós. Tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. Mas eu acho que é isso, gente. É isso que eu queria passar para vocês, é isso que eu gostaria de passar para vocês, para que você possa refletir bastante, tá bom? Um ponto importante: nosso livro tá aqui, ó. Nosso livro tá aqui, né? Aproveite, adquira esse livro. Você vai estar ajudando a gente aqui, ajudando o canal, mas o mais importante de tudo isso, gente, vai estar ajudando você. Você vai estar sendo ajudado, né? Então adquira aí o livro. Vou deixar aqui na descrição o link para você já ir direto para a área de compra, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Curta aí, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e vamos nos encontrar com toda certeza no próximo vídeo. Tchau, valeu!